E eu vou abrir o ponto de vista judaica. Primeira coisa, Mashiach, ou Messias, que na verdade Messias não é tradução, é transliteração. Okay? Porque Mashiach é um conceito judaico. Da onde que veio o conceito de Mashiach, essa ideia de Mashiach, veio do judaísmo. Não veio de nenhum outro lugar. O mundo não tinha nem conhecimento do que se trata. E o Mashiach hebraico, traduzido como ungido, ou unção, aonde pode ser uma pessoa, sendo o rei ou somos sacerdotes, ou utensílios do templo, que foram ungidos também, como vocês podem ler. Então, entendam uma coisa. Eu fui abertamente. É prepotência, é arrogância de outras crenças, outras religiões, outras pessoas que mal sabem, ou para a teologia judaica, ou mal sabem português hebraico, as escrituras sagradas, querer ensinar os judeus sobre a própria escritura, sobre a própria teologia. Mashiach é um conceito judaico, é palavra em hebraico. Querer falar para os judeus que um fulano tal, fulano X, é um Mashiach, é os judeus que estão errados, mas entendem uma coisa. E nós vamos usar somente as escrituras. E vocês vão ver, primeira coisa, quem define, quem decide que é um Mashiach é o povo judeu. Muito menos outros povos podem falar para nós que nós somos errados. Isaías 43, 10, 11. Onde o profeta Isaías, através de profecia, fala para o povo judeu: vocês são os meus testemunhas, meu servo Jacó, os que escolhi. O povo judeu é o testemunho para quê? Para que falar para o mundo a próxima frase: eu sou eterno, não há outro salvador além de mim. O povo judeu foram escolhidos para ser o povo testemunhar, para mostrar para o mundo a verdade. Não existe nova aliança, não existe anulação da lei, a abolição da lei, e muito menos alguém morreu por você, para você deixar de fazer o que você veio para fazer aqui. Essa é a minha abertura sobre a tema. Ele levantou questionamentos, mas o princípio que ele veio já querendo ensinar judeus sobre o judaísmo. Gente, eu vou jogar aqui agora. Jesus do Novo Testamento nem sequer existiu. Eu provo. Judeus do Novo Testamento nem sequer existiu. Agora, eu tenho que aceitar alguém que nem existiu só porque vocês falam em nome de uma idolatria, tratando ele como Deus, eu tenho que aceitar ele sendo a minha própria escritura, ok? Falando que não pode ter ninguém morrendo por você. Cada um morre por seu próprio pecado. Agora, o próprio Novo Testamento afirma que Jesus não é descendente de Davi. Tanto a descendência no Lucas, tanto em Mateus, são dois nomes, tem nomes diferentes. Agora, se você fala que nasceu do Espírito Santo é a Maria, e não tem nada a ver com Davi. E a Maria não era descendente de Davi, porque a prima de Isabel do tribo do Levita. Você não conhece a própria escritura de vocês? Eu pergunto, será realmente que num pouco de
falta de ler, é largar o osso, é aceitar o que as profecias falam, eu vou falar aqui, a importância das escrituras judaicas é para o povo judeu. A lei, a Torá, foi dada no Monte Sinai para o povo judeu. Vocês não precisam ser judeus, vocês não precisam seguir as leis judaicas. Não para isso que se trata. A nossa missão como povo judeu, como povo sacerdotal, que está escrito também nas profecias, nosso trabalho é ser luz para as nações, ensinar a vocês qual o seu papel na criação, qual o seu papel, como nós somos os filhos primogênitos, mas entendam, a escritura é de quem? Se vocês acham que é sua, vocês estão enganados. A Torá foi dada para o povo judeu, para nós ensinar vocês. Se vocês aceitam ou não, não tem problema. Eis, o que é eis? E por que fez Enem aqui? Eis, é o quê? Fixo, apontado. Presente, obrigado. Eis, o profeta aponta para a moça aqui presente. Eis, alma é moça, não é virgem. Virgem é betulá. Não vem ensinar a gente hebraico. Não vem ensinar a gente hebraico. Foram deturpados as nossas escrituras, vocês querem ensinar a gente hebraico? Virgem em hebraico é betulá. Está escrito alma. Alma é moça. Eis, ele está apontado. Eis, a moça está grávida. Não que engravidará, não que é mais virgem. Eis. Agora, 700 anos, supostamente antes do que Jesus existiu. E dará luz ao filho, e chamará Emmanuel. Quando Jesus foi chamado de Emmanuel, uma vez no Novo Testamento? Nunca. Leia as suas escrituras. Não vem falar da minha. Leia a sua própria escritura. Jesus nunca foi chamado de Emmanuel. Mas vocês consideram ele Deus, então vocês acham que Deus é conosco. Essa é a idolatria. Eu vou terminar. Agora, de novo, eu te pergunto, quantas virgens? Por que se tinha uma antes? Por que a Maria é tão especial? E outra coisa, eu vou contar para vocês um segredo, que não era a primeira. A mãe do Horus, a mãe do Mitra, a mãe do Krishna, a mãe do Buda, todas eram virgens. E conceberam de um tal fulano de anjo, de Deus, Hércules, que gosta de desenhos animados da Disney. Por que o Jesus é diferente? Todos tinham 12 discípulos, Hércules foi provado contra o mal. É mais uma continuação das mitologias antigas, gregas, romanas, que não mudou nada. Além de trazer destruição para o povo judeu, exílio para o povo judeu, mas isso não mudou as profecias. Agora, um detalhe. Mulher desposada é mulher de alguém. Mulher noiva, alguém no judaísmo, é 99% comprometida do que mulher casada. Só não é 100% porque ainda não, nem pode consumir o casamento com o marido. Só depois do casamento. Mulher do outro homem sendo engravidada, de não importa quem for, a criança que nasce é bastardo. A lei judaica não tem direito a nada. Nada, nada, nada. Jesus nunca sentou em trono nenhum. Nunca foi ungido, não é escrito nada sobre segunda chance que ele vai querer falar. Quando ele vai voltar. Quem nunca existiu, não tem como voltar. E aí, pessoal, deu para vocês entenderem aí a fala do Rabino? O vídeo é um pouco longo, e olha que eu nem coloquei esse vídeo na íntegra, tá? Mas eu vou colocar o link desse debate
aí nos comentários fixados. E aí, se você quiser ir lá para você assistir tudo, aí você pode ir lá, tá? Mas o que eu vou falar aqui, pessoal, não significa que é uma verdade absoluta, tá? E eu também não vou colocar palavras aqui, a minha intenção não é colocar palavras na boca do Rabino Dor, mas é apenas as minhas observações, tá? Eu vou fazer as minhas observações de forma imparcial, não vou puxar, né, o saco nem para um lado e nem para o outro, certo? Assim bem como eu também não vou crucificar e condenar ninguém, porque eu não estou como juiz aqui. Veja bem, é apenas a minha opinião. E nós estamos aqui em aberto para a gente colocar a opinião da forma que a gente entendeu, tá certo? Agora, esse vídeo, é muito importante você entender que esse vídeo, ele é mais voltado para os evangélicos, para os pastores e para os judeus messiânicos, tá? Ele não é um vídeo propriamente indicado para ateus, agnósticos, a não ser que alguém queira ouvir para, né, comentar, enfim, para esboçar aí a sua opinião também. Mas o objetivo desse vídeo é exatamente esses públicos aí, os cristãos principalmente, porque o Rabino Dor, ele foi para essa igreja, uma igreja batista lá no Rio de Janeiro. Desse camarada que vocês estão vendo aí ao lado dele é o pastor Alexandre, de uma igreja batista. E ele foi atender o convite do pastor para dar uma palestra lá na igreja batista sobre o ponto de vista do judaísmo com relação ao cristianismo. Ou seja, como é que o judaísmo enxerga o cristianismo? Como é que o judaísmo olha para o cristianismo? Ou seja, para a religião cristã, com todos os seus dogmas, crenças e tradições, tá? Então, para começo de conversa, eu perguntaria ao pastor, e que essa pergunta sirva para qualquer outro pastor que porventura assista esse vídeo. Você acha certo convidar um rabino para dar uma palestra no púlpito da sua igreja? Em que ponto isso te ajuda? Em que ponto isso acrescenta lá na tua igreja? Você acha correto você convidar um rabino para dar uma palestra? Sendo que os rabinos, eles têm uma visão totalmente antagônica à visão do cristianismo, né? As duas visões, elas não se cheiram. A verdade é essa, não se cheiram. Então, como pode os pastores querer uma associação com os rabinos? Ninguém aqui está para apedrejar ninguém, mas é importante a gente deixar a opinião clara e transparente sobre essas coisas. Então, eu perguntaria, você acha que em que ponto fazer amizade com judeu te ajuda? Você que é um crente, sendo que a tua fé, a tua religião é totalmente antagônica, é totalmente oposta à dele, apenas com exceção do livro, né, que você usa como regra de fé e prática, que é a Bíblia, que contém a Torá e o Tanar. Porém, os judeus ortodoxos eles não aceitam a Bíblia toda, a Bíblia dos cristãos, como sendo sagrada. Eles aceitam apenas o conteúdo deles, a Tanar, que é a Torá, os profetas e os escritos, certo? Então, eu não sei, na verdade, o que passa na cabeça dos pastores de querer
fazer uma certa aliança com os rabinos, levar os caras lá dentro das suas igrejas para pregar para suas ovelhas, para expor lá a opinião dos rabinos com relação à fé cristã, sendo que não ajuda em nada. O rabino vai lá e vai estraçalhar, vai passar o rolo compressor, vai jantar o pastor e degolar suas ovelhas. A verdade é essa. Você prestou atenção aí no discurso dele? Né? Você prestou atenção? Você que é um pastor, você acha isso correto? Porque eu comparo essa ideia dos evangélicos, dos pastores, querer se aliançarem com os rabinos, levar um rabino famoso, um rabino de internet, como é o Doleon, para a sua igreja, para dar uma palestra. Eu comparo isso, é uma atitude suicida. Ao meu ver, é uma atitude suicida. Nada contra os pastores, nada contra os rabinos, mas para mim é uma atitude suicida. Por quê? Eu comparo igualmente com os homossexuais, a classe LGBT, que ia mais, que vira e volta, vira e mexe, eles estão querendo, eles estão buscando a aprovação da igreja evangélica. Eles estão, de um jeito ou de outro, lutando para buscar o apoio, o abraço, a aceitação da liderança evangélica cristã, para que eles possam ter liberdade no meio do povo cristão. Vê se isso tem lógica, vê se isso tem sentido. Já que a própria Bíblia, ela é homofóbica, né? Terminantemente homofóbica, e de ponta a ponta ela não dá a menor esperança para uma pessoa que queira viver a sua, vamos dizer assim, a sua decisão, né? A sua opção sexual. Entende? Então eu acho isso ridículo. Claro, eu não sou homofóbico, não tenho nada contra a classe LGBT que ia mais, mas é uma opinião. Estou fazendo aqui uma analogia, uma observação muito importante. Se você é um homossexual, se você é uma lésbica, meu amigo, minha amiga, viva a sua vida do jeito que você decidiu, do jeito que você optou. Não tente buscar aprovação de igreja, de rabino, de pastor. Isso não faz o menor sentido. Você não vai encontrar base bíblica para isso. Então não é lógico, não é interessante isso, entende? E da mesma forma que os pastores estão fazendo, querendo a aprovação dos judeus, dos rabinos, e sendo que isso nunca vai acontecer, porque o rabino, ele jamais vai abraçar um pastor e bater nas suas costas e dizer: olha, fique tranquilo que você é parte do povo de Deus, você é parte do nosso povo. Jamais isso vai acontecer. Há uma divisão entre a água e o óleo, e é isso que acontece entre judaísmo e cristianismo. É água e óleo, terminantemente separados. É um conflito que não tem a menor possibilidade de pacificação. Entende? Eu não estou aqui colocando ninguém contra ninguém, mas é bem claro isso. Basta você ver o contexto da fala do rabino. Basta você ver isso, tá? Então, qual é a minha ideia? Qual a minha opinião para os pastores evangélicos, para a igreja evangélica? Meu amigo pastor, sinceramente, é uma opinião de ateu. Eu sou um ateu declarado, tá? Já fui pastor, sou um ex-pastor, um ex-evangélico. Vivi essa mesma idolatria que vocês vivem agora, adorando, idolatrando os judeus, os rabinos, tá? Inclusive, tudo que é do contexto da fé judaica, como a Torá, Shofar, Talit, Kippah, Tzitzit, tudo isso eu fui muito fã, totalmente idólatra, mas vi que isso não levou a nada. Então a minha opinião para vocês, pastores, é a seguinte: toca teu barco, meu amigo. Se tu te sente bem sendo pastor, toca teu barco. Toca teu barco, não busca aprovação de rabino, de judaísmo, porque tu não vai encontrar. Não vai encontrar. Entendeu? Vocês vão morrer brigando. Se levar a sério, vai morrer brigando, entende? Então, toca teu barco com o teu povo, com o teu rebanho, pastor.
Não busca aprovação, não busca levar rabino lá não, porque se tu levar um rabino na tua igreja, de duas vai acontecer uma. Ou tu vai ter que abandonar tudo para tu ficar aos pés do judaísmo, ou então, meu amigo, tu vai ficar com cara de, entendeu? Cara de banana lá, porque tu vai se vender, entende? Vai se vender, tu vai ser jantado, na verdade é essa. O rabino vai te jantar com maior facilidade. Então, eu quero destacar algumas palavras que o Rabino Dor falou. É claro que o vídeo aí, apesar de estar longo, mas ele não traz todas as palavras. Mas se você quiser, você pode ir lá através do link que eu vou disponibilizar aí nos comentários fixados. Você pode assistir na íntegra que você vai conferir tudo que eu vou falar. Bom, o Rabino começa dizendo que o Mashiach é um conceito judaico. Mashiach é um conceito judaico, não tem nada a ver com o cristianismo. Pronto, já botou para arrebentar, botou para torar na emenda, entende? O Mashiach é um conceito judaico. E o que é o Mashiach para o cristianismo? Quem é ele? É Jesus Cristo, o Salvador. E como é que o povo judeu não aceita, não reconhece ele? Por quê? Porque o judaísmo tem como conceito de Mashiach, né, um personagem com características totalmente opostas ao do Jesus cristão. Você entende? Isso aí nunca vai bater. E só por aí não há a mínima possibilidade das duas religiões se unirem no mesmo propósito. Não dá, não tem a mínima chance. Então veja. É prepotência, palavras do Rabino Dor, é prepotência e arrogância de outras religiões e pessoas que mal sabem, que mal conhecem a teologia judaica e o hebraico, e mal conhecem as escrituras hebraicas e querem ensinar os judeus sobre as escrituras e sobre a própria teologia. Olha aí, o Rabino falou isso representando, o Rabino, ele aqui está representando toda a classe do rabinato de Israel. Todos eles têm o mesmo conceito. Todo o rabinato ortodoxo, tá? Eles têm o mesmo conceito de cristianismo, tá? Muito bem, então acho que já deu para entender esses dois pontos. Veja, o cara chamou de arrogante, de prepotente, os pastores, a liderança cristã evangélica, que quer entender de teologia judaica, que quer entender de escritura hebraica, que quer entender do próprio hebraico e que tem o grande propósito, o interesse, né, é uma sede, é um sonho da igreja, da liderança cristã evangélica, ganhar os judeus para Jesus. Sendo que isso aí é uma utopia, né? É um absurdo que jamais vai se realizar, vai se concretizar. E aí, você leva o rabino, você pastor, leva o rabino para dar uma palestra lá na sua igreja e o cara te tritura com essas palavras. Você acha que está certo isso aí? O cara te janta com essas palavras, te chama de prepotente, de arrogante, que você não tem a menor qualificação para entender de hebraico, de escritura e muito menos para falar dessas coisas para eles. E aí, como é que fica a tua cara numa situação dessa? Tem lógica isso? Vamos adiante. O povo judeu, né, é quem define e quem decide quem é, né, o Mashiach. É o povo judeu e não o povo cristão. Ou seja, são os rabinos, são os judeus que têm que definir quem é o Mashiach e não o povo cristão. Então acabou, não tem mais nenhum sentido. Não tem mais sentido. Ele completamente estraçalhou aí o Cristo Salvador dos cristãos evangélicos. Ele continua dizendo: o povo judeu são as testemunhas para ensinar ao mundo, testemunhas escolhidas por Deus, para ensinar ao mundo, ensinar as nações sobre as leis do Eterno, para mostrar ao mundo a verdade. Com isso, desbanca claramente os cristãos. Acabou aí a ideia do id cristão. Ide a todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Acabou aí, não tem a menor chance. Porque aí ele deixa bem claro que os escolhidos são o povo judeu e não os cristãos. E ele usou como base do Taná, dos profetas, Isaías 10.
Bom, continuando, ele diz: não existe nova aliança, não existe anulação da lei e muito menos alguém que morreu por vós ou por você. Olha só, vê se dá para continuar. Você acha certo? Você acha que ajuda a sua igreja, seu trabalho, você levar um rabino para falar essas coisas lá no púlpito da tua igreja, pastor? E você, crente, você evangélico, você, meu amado irmão, você acha que isso ajuda em quê? Você acha que o pastor tá bom das ideias ou ele tá meio, né? Ele tá meio desmontado das ideias para ele fazer uma coisa dessa, né? O cara levou lá o rabino e o rabino desmantelou, disse que você tá adorando uma idolatria, que não tem nova aliança coisa nenhuma, ou seja, não tem Novo Testamento coisa nenhuma, que não tem anulação da Torá, que não tem ninguém que morreu por você, ou seja, Jesus é uma furada, é um mito, é uma lenda, não é? E aí? Isso aí, como é que fica? E só para terminar as minhas observações sobre esse debate, sobre esse bate-papo aí, sobre essa palestra do rabino na igreja evangélica, eu vou citar o texto de Deuteronômio, o texto de Deuteronômio 4, 7 ao 9, onde o próprio Rabino Dor leu dentro da igreja, lá para o pastor. Eu vou citar apenas o verso 8, que diz o seguinte: e qual é a grande nação que tem estatutos e juízos tão justos? Destaque: tão justos, estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos dou hoje. Qual é a nação? Nenhuma, né? É Israel, é o povo judeu. E os estatutos e juízos tão justos nada mais é do que a Torá. E aí o pastor é obrigado a concordar que a Torá é justa, os juízos são justos, os estatutos também são justos. E eu quero ver com isso se você, pastor, concorda se de fato os juízos da Torá são justos mesmo, se você considera justo mesmo. E você, rabino, se você considerar, né, talvez pode ter algum rabino que esteja assistindo esse vídeo, que eu acho muito difícil, que eles só querem, eles têm uma patologia, né, eles têm aí uma doença chamada narcisismo, é a síndrome do narcisismo. Eles querem ser adorados, querem ser venerados, enaltecidos, mas jamais eles vão querer assistir alguém falando, né, de jeito nenhum. Esses são os rabinos que pensam assim, que fazem assim. Mas vamos lá, vamos saber se realmente os juízos da Torá são justos, como está descrito em Deuteronômio 4:8, que diz o seguinte, abre aspas: apedrejamento do filho rebelde, Deuteronômio 21, 18 a 21. Você acha correto, pastor? E você, rabino, acha correto? Você acha justo um pai apedrejar seu próprio filho só porque não lhe obedece, porque não concorda com a sua ideologia religiosa, com a sua crença, com a sua religião? E aí, o que é que vocês me dizem? Você é um crente, um judeu, você é um rabino ou um pastor? O que vocês dizem sobre isso? Apedrejamento do filho rebelde. É isso que a Torá manda. Homem ser apedrejado, né? Ser apedrejado aquele que quebrar as leis do Shabat. Números 15, 32 a 35. Um homem foi apanhado quebrando as leis do Shabat porque ele estava colhendo lenha no dia de sábado. Ele foi apedrejado. Tá certo isso? Um pai de família ser apedrejado, uma família perder o provedor da família simplesmente por uma questão, não é, medíocre, orgulhosa de um dogma que vale mais do que a própria vida. Porque, ao meu ver, parece que o dogma aqui... Parece não, o dogma é mais importante do que a vida. Não é? O princípio, a lei é mais importante do que a vida. Segundo o que está em Números 15, 32 e 35. Pena de morte para quem praticar sexo com pessoas do mesmo sexo. Ou seja, a classe LGBTQIA+, está sob júdice dessa penalidade da Torá. E aí? Vocês ficam aí lutando, se batendo todos para alcançar da liderança evangélica a aceitação no corpo docente da igreja. Vocês acham que isso está certo? Se a própria Bíblia traz uma sentença de morte para vocês, eu acho melhor vocês viverem a vida de vocês
livremente, não passa nem perto da igreja, meu caro, tá bom? Passa nem perto, passa longe. Matar crianças, olha aí. Antes, por favor, desculpem, eu quero perguntar para o pastor e para o rabino, e vai que você tem um filho homossexual, uma filha lésbica, e aí, como é que vocês vão fazer com essa situação? Vão aplicar a pena da Torá, que é justa? Ou vão deixar o filho de vocês, a filha de vocês, viver livremente aquilo que está proposto? Como é que vocês vão fazer? Pois é, né? É bom apontar o dedo para os outros, mas quando é para si mesmo, aí eu quero ver, não é? Matar crianças ou usá-las como escravas sexuais. É cruel essa, hein? Números 31, 17, 18. Matar crianças. É justo isso? É um juízo justo na Torá? Que Deus medíocre, incompetente, que não tem poder para transformar a vida de uma criança, hein? De uma criança que foi um prisioneiro de guerra, que foi tomado como, né, refém ali numa guerra, vamos supor, não é nem refém, mas é que sobrou, acabaram ali o exército pegando essas crianças e trazendo como prisioneiros de guerra mesmo, vai. Como é o caso lá que está acontecendo em Israel e a Palestina, lá na faixa de Gaza, mais de 5.000 crianças mortas através dos bombardeios dos exércitos de Israel. Mas a coisa é muito mais grave porque aqui o texto de Números 31 diz que os soldados poderiam, né, tomar as meninas vivas.